Fala Tech Devs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre o Entity Framework Core, ele que é um ORM desenvolvido pela Microsoft, requisitadíssimo no mercado de trabalho e que facilita a nossa vida e muito quando o assunto é acesso ao banco de dados. Fique comigo até o final do vídeo que você vai ficar fera nessa ferramenta poderosíssima. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes da gente colocar a mão na massa, é bom a gente entender bem o que significa, Entity Framework Core. O Entity Framework é uma ferramenta de mapeamento objeto relacional, ORM, desenvolvido pela Microsoft para facilitar o acesso e manipulação em um banco de dados relacional, usando a orientação a objetos. Ele permite que os desenvolvedores trabalhem com dados usando objetos na linguagem de programação, sem se preocupar com os detalhes do banco de dados subjacente, ou seja, a gente não vai se preocupar com query, a gente vai usar métodos prontos, utilizando a orientação objetos para fazer toda a manipulação do banco de dados, para a gente ler registros, cadastrar, editar e excluir. Qual que vai ser o nosso fluxo aqui de ensino? Primeiro, a gente vai fazer a criação das classes de domínio. Elas que serão mapeadas, que no futuro virarão tabelas, e lá a gente vai dizer as nossas propriedades. 2. Instalação no projeto. Iremos instalar as bibliotecas no projeto ASP.NET Core MVC para fazer a utilização aí do Entity Framework. 3. Configuração do contexto e migrations. Criaremos a nossa classe de contexto, aplicaremos o migration e criaremos a nossa base de dados. Tá, TechDev, mas o que é contexto e o que é migration? Bom, pessoal, contexto é a classe que a gente vai criar, onde o Entity Framework vai saber o que ele deve mapear para o banco de dados, onde a gente vai fazer a nossa configuração de conexão, de connection string com o nosso banco de dados. Lá nesse arquivo de contexto, a gente vai especificar para o Entity Framework quais são as classes que serão mapeadas para a nossa base de dados. E isso se dá através de um arquivo chamado Migration. Ele é gerado automaticamente pelo Entity Framework, onde lá sim ele vai gerar as queries necessárias, mas a gente não deve se preocupar com esse arquivo, porque ele é criado automaticamente e a gente nunca deve editar esse arquivo manualmente. Eu criei uma tabela onde a propriedade nome tinha 10 caracteres como max length. Agora eu preciso que ela tenha 15, 20. A gente não vai alterar isso manualmente, a gente vai criar uma nova migration com essas novas informações e aí sim o Entity Framework vai conseguir ler esse arquivo e aplicar o Update Database, que é a parte que ele pega a nossa configuração e transmite isso para o nosso SQL Server. 4. Utilização na prática. Nós iremos cadastrar, editar e remover categorias e produtos, que vai ser o nosso exemplo da aula, para testarmos a implantação do Entity Framework. A princípio pode parecer meio confuso, mas na prática você vai ver que é muito bacana utilizar esse ORM e que ele facilita e muito a nossa vida como desenvolvedor. Pessoal, é isso, nos vemos no código.